Em espírito, em verdade, te adoramos em espírito, em verdade, te adoramos, ó Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Muito obrigado, Senhor, por estar conosco neste 53º dia do propósito, meu Pai. Fidelidade com Deus, aleluia. É o Senhor nos mostra, meu Pai, a diferença, nos ajuda a distinguir entre a verdade e o erro. Vamos ler a palavra do Senhor Jesus. Oh, meu Pai, que maravilhas é estarmos na Tua presença, meu Pai, porque nós já estamos abençoados pela Tua palavra. Diz aí, ó, 1 João, capítulo 4, versículo 1. Amados, não creais em todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Amém? Olha, os falsos profetas. Vou ler o segundo e o terceiro para você entender. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus, e todo Espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o Espírito do Anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e ele que está já no mundo. Amém? Na verdade, vencedor, a obra do Espírito Santo em nosso interior, o coração, nos ajuda a identificar entre o falso profeta e o verdadeiro. Porém, é triste dizer, vencedor, vencedora, que muitos falsos profetas já estão infiltrados nas igrejas de hoje, devido a esse evangelho moderninho, esse evangelho moderno, esse evangelho tudo pode, esse evangelho fácil, né? Vamos ler lá em Mateus 24, versículo 11. Veja o que o Senhor Jesus disse, ó, surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Por isso, vencedor, o cristão fiel só a Cristo, ele deve testar a todos, inclusive a si mesmo, se a sua mensagem ela é de Deus, se ela veio de Deus e se ela realmente é guiada pelo Espírito Santo. Principalmente aqueles que são escritores, teólogos, aqueles que são professores, aqueles que são professores que têm teologia, curso de PhD, são PhD em teologia. Eles devem se testar e ver se realmente a mensagem que prego vem do Espírito Santo de Deus. Entendeu, vencedor, vencedora? Porque somente assim é que nós vamos estar livres dos enganos dessa vida, individualmente. Se cada um fizer a sua parte em nome de Jesus, tenha certeza absoluta que não vai haver espaço para esses falsos cristos, esses falsos profetas, esses falsos perturbados que só visam o seu bolso, aliás, o seu próprio umbigo, resumir num conteúdo geral e não a alma que está sofrendo. Porque nenhum cristão fiel, que é verdadeiro ao Senhor Jesus, deve crer que tal ministério é de Deus devido ao seu sucesso financeiro, devido ao crescimento da sua igreja, devido à aparente unção da pessoa. Não, vencedor, vencedora, não, de maneira nenhuma. Vamos ler o que o Senhor Jesus diz sobre isso lá em Mateus 7, 22. Vamos ler o que o Senhor Jesus diz aqui, em vermelho, a palavra do próprio Senhor Jesus. Diz assim, ó, 7, 22, ó, Mateus 7, 22.
Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônio, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Amém? Por isso, vencedor, vencedora, se o próprio Senhor Jesus rejeita esse tipo de sucesso, esse tipo de ensino, esse tipo de crescimento, por que nós devemos aceitar? Quando nós concordamos com esses falsos cristos, esses falsos profetas, ou frequentamos os seus cultos, as suas igrejas, nós na verdade estamos propagando o crescimento do reino de Satanás aqui nessa terra. E a base de Satanás está sendo as igrejas modernas de hoje, está sendo os seus tronos. Então nós temos que estar vigilantes, porque nós estamos vivendo nos últimos dias. A Bíblia fala que no fim dos tempos o amor de muitos esfriaria. Então nós temos que vigiar para a gente não estar com esse amor já gelado. Entendeu, vencedor, vencedora? Olha só que maravilha esse mar. Ele é guiado, dominado 100% pelo Senhor Jesus, pelo Espírito de Deus. Não tem como alguém camuflar ou querer mudar o curso desse mar. Assim tem que ser a nossa fé na palavra do Senhor Jesus. Nós temos que caminhar com Cristo. Caminhar com Cristo é seguir a sua palavra. Eu ouvi a sua voz, essa parte de vermelho, foi o próprio Senhor Jesus. Se Ele mesmo rejeita, por isso todo o ensino deve ser comparado com as verdades de Cristo. Vamos ler lá o que o Senhor diz lá em Gálatas, capítulo 1, no versículo 9. Vamos ler? Olha o que diz aí, Gálatas 1, versículo 9, esse aqui, ó. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já receber, seja anátema, quer dizer, seja maldito, seja maldita. Você entendeu, vencedor? Vencedora? Você está entendendo em nome de Jesus? Por isso que nós temos que estar sempre na fé, para que o Senhor Jesus possa verdadeiramente nos abençoar. Nós temos que estar caminhando sob a luz da palavra de Deus. A palavra de Deus fala que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Somente assim nós vamos identificar aonde está as trevas, pela palavra que cada um diz. Por isso, vencedor, vencedor, nós devemos testar o conteúdo ensinado, o que a pessoa está pregando. Nós temos que fazer uma comparação com o que aquela pessoa está pregando com a palavra de Deus, inclusive o que eu estou falando aqui. Eu me disponho para que você também não seja enganado por ninguém, porque a palavra de Deus, ela não nos deixa se enganar. Então, quando nós ouvimos uma pregação, nós vamos lá. Por isso que eu falo assim, olha, leia lá e tal, põe uma setinha, põe o versículo, que é para você meditar no versículo, você ir lá e ler a palavra e ver se o conteúdo que eu estou lhe dizendo, que eu estou aqui lhe explicando em nome de Jesus, você vai lá e confere com a palavra de Deus e vê se realmente tem alguma verdade nisso, qual é a intenção da pregação. E assim tem que fazer com todos. Você entendeu, vencedor? Porque somente assim nós vamos estar livres de ser um financiador da obra de Satanás. Porque o diabo, ele conhece a Bíblia melhor do que eu e você. Não tem teólogo melhor do que eu, o diabo. Entendeu? O Senhor Jesus, ele é o Criador. Então ele é o nosso mestre. Ele é o que nos ilumina. Ele é o que revela toda a sua verdade. Então Satanás pega versículos separados e vai pegando palavras da Bíblia, usa essas pessoas mau caráter para poder confundir a sua mente, confundir minha mente e mostrar que a grandeza deles, essas igrejas crescendo, esses mutirão, essa riqueza toda, vem do Espírito Santo. E é pura mentira, porque não vem mesmo. Entendeu, vencedor? Não que o Senhor Jesus seja miserável e pobre, de maneira nenhuma. A igreja verdadeira, a Bíblia fala lá
Como é que viviam os convertidos? Não havia entre eles nenhum necessitado. Vai nas igrejas, pega o conteúdo de uma igreja, um pastor ali e tal, vê lá, vê as notícias, a igreja tal cresceu tantos por cento durante este ano. Realmente a igreja cresce mesmo, as pessoas só veem a nós, vosso reino, nada, não tem como não crescer. Agora, eu nunca vi uma notícia, olha, a igreja tal cresceu tantos por cento esse ano, mas maior ainda foi o crescimento dos seus membros, dos seus frequentadores ali e tal. Aí a história muda, porque você vê um crescimento conjunto, mas um crescimento que só a igreja cresce e os membros não vai ver a vida de quem frequenta a igreja, vai no particular ver o crescimento de cada um e os testemunhos que são dados. Investiga a vida da pessoa, confere com ela, vê a vida dela, fala, você que deu esse testemunho tal, posso acompanhar você num dia? Só para você ver, você vai se decepcionar com tanta mentira pregada, com tanta mentira falada, com tanta mentira induzida, tanto testemunho comprado, inventado e etc e tal. Nós não podemos ser enganados, que o Senhor Jesus vindo, se nós estivermos no engano e não despertarmos para a verdade de Jesus, nós vamos perder nossa alma, nossa salvação. Isso, vencedor, devemos testar também a vida dos mestres, daqueles que pregam. Devemos testar a vida deles e ver a conduta deles, o relacionamento deles com o mundo, se tem alguma conduta com a palavra de Deus, como é a conduta deles com o mundo. Vamos ler a palavra de Deus, vamos ver o que a palavra de Deus diz aqui. Que é o 1 João, capítulo 4, vamos ver, versículo 5. Do mundo são, por isso falo do mundo e o mundo os ouve. Esses pregadores modernos que tentam me induzir com essas mentiras, falam do mundo, pegam exemplos do mundo, olha, é assim, é assado. Você tem que estar vigilante, vencedor. Você é bênção de Deus. E você tem que ver se o que eles dizem tem algum conteúdo com a palavra do Senhor Jesus. Vamos ler aqui o versículo 2, diz assim, nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. E o 3 diz, todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas esse é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e esse que está já no mundo. E quando é que nós confessamos? Quando nós cremos, quando nós conferimos com a palavra para saber se o que eles dizem é de Deus ou não, nós estamos saindo, fechando a porta para o mal, não deixando que o engano entre no nosso coração. E quando nós dizemos, amém, quando a gente fala amém, a gente está abrindo a porta para o mal, sem ter certeza do que está acontecendo. Qual é o intuito dessa pregação? Qual é o intuito da palavra que a pessoa fala? Qual é o alvo dela? É a alma da pessoa? É que Jesus vai ali e resgate aquela alma? Ou o alvo daquela pessoa ali é usar dessa artimanha para poder tirar a pessoa da presença de Deus? Porque quem está dominado por Satanás, lamentavelmente vai pregar a destruição. Lá em Mateus, João 10,10 diz, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Ele vai fazer a obra de matar, roubar e destruir. Mas se é do Espírito Santo, vai libertar a pessoa, vai fortalecer, vai tirar ela dos enganos. Amém? Porque quem é de Deus, ouve a Deus. Quem é de Deus, ouve a Deus, então ele distingue entre o erro e a verdade. Vamos ler aqui o versículo 6 para você entender, Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisso conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Amém? Porque, vencedor, o que revela a face do anticristo é o liberalismo teológico e as seitas antibíblicas.
Vamos conferir aqui em 1 João, capítulo 4, versículo 3, diz assim, E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas esse é o espírito anticristo, do qual já ouviste que há de vir e já está no mundo. Amém? Aí no versículo 3 aqui, tá vendo? Entendeu? E para promover a sua obra de destruição, eles negam a verdadeira identidade do Senhor Jesus. Nós vamos ler aqui em João 1:1. Diz assim, João 1:1. O verbo se fez carne. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Pronto. E também o seu verdadeiro nascimento virginal, como o Senhor Jesus nasceu. Vamos ler lá em Mateus 1, versículo 23. Diz assim Mateus, Mateus 1, capítulo 1, o versículo, é até uma promessa, hein, vencedor? O 23 aí, deixa eu posicionar aqui bem, você poder ler aqui, esse último versículo aqui, isso aqui grifado, é a promessa. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Amém? Eles negam também a sua morte e ressurreição. Lá em 1 João 2:2 fala sobre isso. Vamos ler? E eles negam, vencedor, para que o ser humano não seja salvo pela ressurreição do Senhor Jesus. Aleluia. Vamos ler. É uma outra promessa aqui, 1 João, capítulo 2, e versículo 2, está grifado. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Tá ouvindo aí? Então é por você. Aqui quando fala não só pelos nossos, que os crentes, os convertidos, cristãos, mas também não só pelos nossos, mas pelos do mundo, que é aquela pessoa que está no mundo, que ainda não é convertida, você está ouvindo a palavra. Então Jesus morreu por você, Ele ressuscitou, Ele quer ressuscitar a sua vida, vencedor. Venha para Jesus. Não perca mais tempo não com os enganos dessa vida. Por isso, vencedor, nós temos que estar vigilante, eu, você e todos que crê, quanto ao desvio, o desvio fiel da palavra de Deus, para que nós não venhamos abrir a porta para os espíritos enganadores, os espíritos demoníacos, porque é por aí que as portas se abrem, quando a pessoa ela não fica atenta. É o que diz a palavra de hoje, 1 João 4:1. Vamos ler? A Bíblia fala, vencedor, que nós temos que, diz aí, amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então, vencedora, se nós não vigiarmos, a gente vai estar abrindo as portas para os espíritos dos demônios entrarem na vida, porque a gente não contesta, a gente aceita, vai dizer amém para tudo, está amarrado e repreendido. Você não pode aceitar isso. Você tem que ser feliz e viver as verdades do Senhor Jesus, que transforma a sua vida, como tem transformado a minha e a de muitos que estão crendo em nome de Jesus. O Senhor Jesus apaga o nosso passado, Ele limpa, nos dá uma vida nova, nos dá uma vida de bênção, de glória. Mesmo que muitos no presente ainda não consigam ver essa mudança na nossa vida, essa transformação no nosso interior. Muitas pessoas muitas vezes nos julgam pelo nosso passado, pelo que vivemos no passado, pela pessoa que fomos no passado. As pessoas, elas não convivem conosco, então elas nos julgam, fulano era assim, fulano era assado. Então elas fazem uma autodestruição para as pessoas que ouvem a pregação da palavra do Senhor Jesus. E ali, vencedor, a pessoa
Ela tem o direito de ser feliz. Ela tem o direito de ter uma vida de qualidade, uma vida diferenciada, uma vida guiada pelo Espírito do Senhor Jesus. Então, vencedor, lamentavelmente, as pessoas, elas entram nesse engano dessa vida para querer tirar você da presença de Deus. E é aí que você não pode aceitar. Você tem que pegar o conteúdo que essa pessoa está falando e comparar com a palavra de Deus. Se tem algum conteúdo com a palavra do Senhor Jesus e o porquê, qual é a razão, a finalidade dessa pessoa estar falando dessa maneira de você ou de quem quer que seja, ou até mesmo dos falsos profetas. Então nós temos que comparar com a palavra de Deus, que ela vai nos libertando, vai nos fortalecendo, vai nos ensinando a ter uma verdadeira vida de qualidade no Senhor Jesus. Entendeu, vencedor? Entendeu, vencedora? Deixe o Senhor Jesus guiar sua vida. Deixe a palavra de Deus nutrir sua alma, o seu espírito, o seu coração, como tem nutrido o meu. Eu tenho muitas coisas ainda que ser mudado, mas quem está mudando é o Senhor Jesus. Mas para isso eu tenho que estar nessa busca diária, incansavelmente, porque a Bíblia fala que o nosso coração ele é desesperadamente corrupto. Então nós não podemos ser hipócrita e dar vazão para o nosso coração e deixar que ele nos domine, ou os nossos pensamentos. Por isso nós temos que estar sempre em comunhão e oração ao Senhor Jesus, que só Ele pode nos dar todas as vitórias que necessitamos. Mas eles promovem esses enganos, vencedor, vencedora, para poder esconder as verdadeiras verdades sobre Cristo e a sua palavra, para que as pessoas continuem sofrendo, continuem no sofrimento, continuem na vida angustiada e ao final da caminhada terrena percam a salvação. Porém, Cristo é maior do que todas as acusações desses falsos profetas. E os falsos profetas que eu me refiro não é só os que estão em cima do altar, não. É os que vão na igreja também, as pessoas que ali frequentam, ficam criticando, falam isso, falam aquilo, vão lá só por interesse, ou por isso ou por aquilo. Porém, o Senhor Jesus, Ele é fiel em sua palavra. E a sua promessa, ela nos liberta de todos esses enganos e nos deixa mais que vencedor, mais do que vencedora, e transforma a nossa vida de uma maneira sobrenatural. Vamos ler aqui o que diz aqui a palavra de Deus. Aqui, ó, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3, diz assim, ó: visto como, é promessa, tá? Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Vamos ler o 4. Pelas quais ele nos tem dado grandiosíssimas e poderosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, olha só, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Amém? Então veja, vencedor, vencedora, veja que o Senhor Jesus, Ele é maravilhoso e nos ama de uma maneira incondicional. Vencedor, vencedora, não diga amém para tudo. Vigie sempre o conteúdo da pregação. Avalie tudo que é pregado, que é falado. Tem que estar vigilante. Fique vigilante contra tudo, em nome de Jesus. Porque o Senhor Jesus nos mostra como a gente sair desses enganos. Que o Senhor Jesus, ele revela qual é a verdadeira intenção da pregação. Ele diz que pelos frutos conhecereis a árvore.
Pelos frutos a gente vai conhecer. Vamos ver o que o próprio Senhor Jesus diz aqui na sua palavra, ó. Mateus 7, o versículo aqui vermelho, é o próprio Senhor Jesus que fala. O próprio Senhor Jesus que diz aqui, ó. Aqui na palavra de Deus. Ele diz assim, ó. Acautelai-vos. 7,16 é assim, ó. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Mas o Senhor Jesus revela que pelos frutos a gente conhece, ó. Olha o que ele diz 17. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uva de espinheiros, dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má, produz frutos maus. Então, vencedor, vencedora, nós temos que estar vigilantes. Os frutos vai mostrar qual é o alvo e a intenção de cada um. E nós temos que estar atentos à palavra do nosso Senhor Jesus. Em nome de Jesus eu creio que já deu para você entender. Então vamos meditar aqui, ó, diante desse mar maravilhoso. Vamos orar e vamos falar com Deus em nome do Senhor Jesus. Vem agora, Espírito Santo, nós estamos aqui. Deixa a tua unção fluir e nos tocar. Meu Senhor, meu Rei é seu, este nosso coração. Vem, recebe hoje a nossa adoração. Ó meu Pai, faça-nos, queremos ser oferta viva em seu altar, meu Pai, aleluia. Nossa vida nós entregamos nas tuas mãos neste 53º dia do propósito, que o Senhor nos transformou, nos deu a tua própria vitória para vencermos todos os males, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, para distinguir entre a verdade e o erro, meu Pai. Em nome de Jesus, visita esse vencedor, essa vencedora, meu Pai, que tem levado uma vida de engano, meu Pai, em nome de Jesus. E aqueles que têm levado uma vida reta, caminhando contigo, que o Senhor venha nos renovar em o nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Pai, porque o Senhor nos perdoou os nossos erros, as nossas falhas. Nós reconhecemos que se estamos aqui hoje é por causa da tua graça e misericórdia, porque se tivéssemos algum mérito, o inferno e a morte seria muito pouco, seria um hotel 5 estrelas, porque não temos dignidade, mérito algum para suplicar do Senhor algum favor, meu Pai. Mas o Senhor, com a sua misericórdia e maravilha, tem, meu Pai, em nome de Jesus, nos abençoado de uma maneira grandiosa, tem nos perdoado, meu Pai. Graças a Deus que o único juiz da nossa vida é o Senhor. Não são os homens, não são os falsos profetas, não são aqueles que nos criticam, não são aqueles que têm nos difamado, aqueles que têm inventado histórias ao nosso respeito. Enfim, meu Pai, não importa o que propaguem, propagaram, difamaram o Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus, o Senhor mesmo, meu Pai, foi difamado. Difamaram Paulo, difamaram Pedro. Mesmo assim, ninguém conseguiu apagar as verdades do Senhor Jesus. Pelo contrário, as verdades do Senhor se propagou de uma maneira poderosa, que até os dias de hoje ela prevalece, crescendo de uma maneira sobrenatural, alcançando os corações que creem, os corações que se rendem ao Senhor, oh aleluia, em espírito e em verdade, meu Pai. Nós te amamos, nós te adoramos, nós te glorificamos, exaltamos o teu santo nome e entregamos ao Senhor as nossas vidas, nossas famílias, em nome de Jesus. Coloque em tuas mãos todos esses vencedora
que tem acompanhado esse propósito, meu Pai, de uma maneira ininterrupta, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe os grupos do Facebook, do Instagram, do Twitter, meu Pai, do WhatsApp, as pessoas que têm acompanhado lá no Store. Que o Senhor, em nome de Jesus, abençoe, independente do credo religioso, das condições sociais, meu Pai, em nome de Jesus. O Senhor diz na tua palavra que o Senhor não tem prazer na morte do ímpio. O desejo do Senhor é que todos se salve, todos cheguem à salvação do Senhor, em o nome do Senhor Jesus. Meu Pai querido e meu Pai amado, abençoa o Twitter, o Instagram, o YouTube, ó Deus poderoso, aonde essa mensagem chegar, que o teu poder se propague na vida de cada pessoa. Eu vou deixar lá para vocês, vencedor, as passagens bíblicas, para que vocês possam meditar com mais tranquilidade na palavra do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, coloque em prática na sua vida conjugal, espiritual, sentimental, física, familiar e financeira, e veja os frutos, os resultados. A Bíblia fala, nós lemos que pelos frutos conhecereis a árvore. Então vocês mesmos terão a experiência com Deus e a experiência dos frutos do Senhor Jesus na sua vida, em nome de Jesus. Você saberá se essa palavra que foi pregada hoje, ela é de Deus ou não. E você verá os frutos, porque a palavra de Deus é acompanhada de poder, de milagres, de mistérios do Senhor Jesus, que não tem a fé, não se explica e nem dá explicação. O poder de Deus não se explica, o poder de Deus a gente se vive através da palavra do Senhor Jesus. Que toda a honra e toda a glória, meu Pai, nós entregamos ao Senhor, em nome de Jesus, não somente hoje, mas amanhã e para todo sempre. Vencedor, vencedora, Deus te abençoe e até a próxima, em nome do Senhor Jesus. Amém.